Perfeito, deu um panorama, professor Newton, né? E Aham. hoje, então, professor Nildo, vamos às taxas, né? Vamos ver o que é isso. Vamos. Aliás, professor, já posso começar fazendo uma pergunta? Claro, com É um certeza. tema aqui. Existe diferença entre taxa, tarifa? Existe uma diferença? Existe, a diferença é relativamente grande, né? Embora muitas vezes na prática a pessoa que não conhece o conceito doutrinário acaba confundindo, né? Mas a Perfeito. diferença existe. À Então, medida em que a gente estudar o conceito de taxa, posteriormente a gente já vai ficar mais familiarizado com aquilo que é a tarifa, né? Agora, a perfeito. tarifa não é tributo, né? Ela não Sim. está elencada dentro, vamos falar assim, das espécies tributárias, né? Perfeito. Então, se você gosta desse assunto, desde já, caso você goste, claro, né? Se inscreva no canal, considere se inscrever no canal, compartilhar e fique até o final do vídeo. Possivelmente, se você não estiver assistindo ao vivo, em algum outro momento que você esteja assistindo, considere também ficar até o final. E aí você vai ficar mais conhecedor do que é o direito tributário e de tudo que envolve o direito tributário. Professor, pois não, vamos dar sequência aí, né? Taxas, contribuições de melhorias. Se der tempo, falaremos também hoje ainda sobre o empréstimo compulsório. Mas vamos lá, professor. Taxas. Então, olha só, então, dentro da doutrina brasileira, as taxas são arrecadadas em virtude do exercício do poder de polícia ou pela efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, conforme vem determinado nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional. A instituição de taxas é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, professor Nildo. Então, vejam bem, pessoal, qual que é a diferença aí? E o professor já respondeu isso aí no enunciado que ele passou para vocês aí. A taxa ela está atrelada a uma prestação de serviço, por exemplo, do poder de polícia. O que seria esse poder de polícia? É a polícia que vai estar? Não. É a fiscalização, quando você vai, por exemplo, tirar um alvará de funcionamento na prefeitura do seu município. Quando você paga lá um protocolo, é uma taxa. Quando você paga a taxa de coleta de lixo, luz, depois nós vamos falar algumas outras alterações aí, mas e que ela uma outra característica indivisível. Por que indivisível? Porque, por exemplo, quando você paga o esgoto, taxa de lixo, eles não sabem para quem, não é para especificamente, para o município inteiro. Então, não se divide para um grupo de pessoas. Agora, se é dividido em um grupo de pessoas especiais, aí é divisível. Porque naquela região existe apenas 10, vamos colocar aí 10 residências, então é só para aquelas pessoas, porque é indivisível. Não se pode numerar, assim, teoricamente, nem praticamente, para quem que vai. Não interessa quem que está lá, entendeu? Quando é divisível é para um grupo de pessoas específicos. Indivisível, todo o município. Então, por isso que a taxa ela é indivisível. Sendo divisível, ele especifica pessoas que pagarão essa taxa. Perfeito, professor? Sim, então, para que a taxa possa ser cobrada, é importante que o serviço exista e Ou a esteja em condição. funcionamento, né? Sim, De forma que a sua não utilização decorra unicamente do fato do contribuinte não querer usá-lo. Deve ter razoável proporção entre o valor a ser cobrado do contribuinte e as características gerais da atividade estatal vinculante, né? exato. Não podem ser fixadas em função da capacidade contributiva de quem deve pagá-las, professor Nildo. Perfeito. Então, é isso aí que nós falamos. Caso você queira os artigos 78, 77, 78 e 79 do CTN, você encontra isso, inclusive, se você digitar aí, dá um Google aí, CTN, artigo 77,
até o artigo 79 e seus incisos e parágrafos, você vai encontrar tudo aquilo que nós estamos falando. O objetivo é criar em você o interesse, é dar uma pincelada mais de forma não muito aprofundada, mas de forma que você venha ter curiosidade de buscar mais essa informação, e garanto para você, o conhecimento vai fazer com que você tenha mais, digamos assim, poder de cobrar aquilo que você está pagando. Como é que você vai pagar uma taxa que você observa, puxa, eu estou pagando isso aqui, mas ainda vou lá reclamar, vou lá ver o que está acontecendo, né? Então, para que você não pague simplesmente impostos, tributos, taxas, e não saiba por que você está pagando isso. Agora, se você quer trabalhar, prestar algum concurso, ser um servidor público, isso vai fazer diferença na hora da sua prova também. Certo, professor? Perfeito, professor Nildo. Um aspecto que muitas pessoas confundem, professor Nildo, é a questão do poder de polícia, né? Então, seria Aham, interessante a abordagem aqui do artigo 78. O que o artigo 78 estabelece sobre isso que é poder de polícia, que a pessoa leiga certamente vai se confundir, né? aham. Conforme o artigo 78, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente, olha só os tópicos aqui: segurança, higiene, ordem aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder, professor Nildo. Então, o exemplo que eu usei aqui, quando o professor passou essa redação aí do artigo 78, é quando você depende ou necessita de autorização ou concessão do poder público, o alvará de funcionamento. Mas existem várias outras taxas que você paga, higiene, coleta de lixo, entendeu? Então, pessoal, as taxas, elas estão atreladas geralmente a um tipo de serviço prestado de forma indivisível a toda a população. Perfeito? Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, caso não esteja assistindo ao vivo a gravação dessa live, deixe nos comentários. Ou eu, ou o professor Samuel Merbach, vamos responder aí. Inclusive, é interessante que você nos indique um tema. Vamos seguindo, professor? Vamos sim, professor Nildo. Perfeito. Então, vamos falar sobre taxas versus tarifas, que é algo que as Sim, pessoas podem não, né? confundir, né? Vamos lá. Então, olha só, então, abordando a questão da diferença entre taxa e tarifa, a priori a gente pode afirmar que ambas não se confundem, né? Embora tenham conceituação semelhante, são diferentes. Inicialmente, a principal distinção entre taxas e tarifas está na possibilidade de delegação do serviço a ser prestado pelo Estado. Em outras palavras, tratando-se de serviço público propriamente estatal, onde a prestação do serviço é de exclusividade do Estado, a contraprestação será em forma de taxa. Todavia, se esse serviço puder ser efetuado em regime de concessão ou permissão, ou seja, se ele for serviço público não essencial, poderá ser delegado e, dessa maneira, prestado por empresas privadas, contratadas pelo Estado, e, dessa maneira, a contraprestação será feita por meio de tarifa.
Então, quando quem presta a atividade é o próprio Estado, o ente estatal, você está pagando uma taxa. Uhum. Se houver concessão ou permissão, ou seja, uma empresa privada está prestando serviço de natureza pública através de um contrato, então isso será tarifa, né? Então imagine, por exemplo, o pedágio Via. de uma rodovia do Estado, administrada pelo próprio Estado. Então, nesse interim, você está pagando uma taxa. Uhum. Porém, vamos supor que uma outra rodovia ela foi concedida para a administração privada, né? Então, nesse caso, o sujeito está pagando uma tarifa, professor Nilton. Perfeito. Tem uma súmula, né, professor? É a súmula 545 do Sim, STF e também que trata dos preços dos serviços públicos, né? Taxas e confusão e a diferença, né? O que nós podemos detalhar mais para que quem esteja nos assistindo não fique com dúvidas. Já ficou bem mais claro, mas podemos esclarecer um pouco mais, professor? sim, então olha só, então com base na súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, que aborda a diferença entre preço de serviço público e taxa. Olha só, um outro elemento, preço de serviço público, né? Então, olha aqui, então, segundo a doutrina, preço de serviço público e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e tem sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Temos, dessa maneira, outro fato diferenciador entre taxas e tarifas. Ora, enquanto taxa é um tributo e por isso precisa de lei para ser instituída, a tarifa não é tributo. Não há necessidade de lei, podendo ser instituída tão somente por contraprestação administrativa. A partir desta informação, pode-se extrair uma terceira diferença, que se refere ao regime jurídico de cada uma. As tarifas são regidas por regras do direito privado, enquanto as taxas, que são tributos verdadeiros, são regidas pelas normas de direito público. E, por fim, tem-se por diferença a compulsoriedade das taxas, por serem espécie tributária e estarem submetidas aos efeitos tributários. Logo, uma vez incidido o fato gerador, a taxa será cobrada independentemente da vontade do contribuinte, enquanto as tarifas são contra prestações não compulsórias, uma vez que deriva da vontade do sujeito de utilizar ou não o serviço público oferecido, professor Nildo. Perfeito. Então, aí, chegamos a esta conclusão, né? As diferenças, as origens são diferenças. Uma depende de lei, por ser um tributo, que é a taxa, e a outra, quando você vai pagar o pedágio aí, assim, é uma tarifa, né? Quando é concedido, quando o Estado concede para que alguém administre aquela rodovia, arque com as despesas oriundas da manutenção. Agora, uma coisa, quem que determinou que esses entes, as administrações, pudessem cobrar isso? Nós, eleitores. Nós instituímos os líderes e que eles façam isso, tá bom? É através do poder do voto que nós damos essa autorização para que os nossos governantes façam isso, seja nas esferas municipais, estaduais e da União do Brasil. Perfeito, professor? Perfeitamente, professor Nildo. É isso mesmo. Perfeito. Alguma dúvida, quem está nos assistindo? Caso você tenha e ficou alguma dúvida sobre as diferenças, as taxas e as tarifas, mais uma vez, peço que você deixe nos comentários, que com certeza leremos e responderemos.
Agora vamos então falar sobre a contribuição de melhoria, professor. Também tem aí uma Sim, base, né, no CTN, né, onde o artigo 3 do CTN define o que são tributos, né? E também, dentro disso, dentro dessas espécies, das espécies tributárias, ele coloca ali a contribuição de melhoria. sim. Então, é, vamos falar o seguinte, né? A contribuição de melhoria acontece por meio de lei ordinária, e a instituição da contribuição de melhoria tem materialidade no binômio obra pública e valorização imobiliária relativa ao contribuinte. Dessa maneira, para que haja cobrança, é importante que tenha havido uma obra pública e que, como consequência da realização dessa obra pública, se tenha valorização econômica do imóvel do contribuinte. Professor Nildo. Perfeito. O artigo 145 da Constituição Federal ele diz o seguinte: ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instruir os seguintes tributos: contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas. A criação da contribuição de melhorias dá-se-á por meio de lei ordinária, como o professor falou. E o que é uma lei ordinária? É a lei mais simples, de maioria simples, tá? Maioria simples, não precisa ter um terço, maioria simples, uma lei ordinária. Agora, se for uma lei complementar, existem alguns tributos que eles são especificamente criados por lei complementar. O que é uma lei complementar? A votação é diferente. Não é uma lei ordinária, que é uma votação um pouco mais simplificadas, né? Como o professor falou, deve ter aí uma obra pública que veio melhorar. Vamos colocar aí de forma mais que você possa, lúdica, que você possa entender. Você mora num lugar na sua cidade em que tem um terreno muito grande, é um pouco mais afastado, ninguém dá valor, mas chega um cidadão de visão aí no seu município, na sua cidade, ele olha aquele baita terreno e ele decide: eu vou criar aqui um shopping. Eu vou criar aqui, junto com o poder público, um parque nesse local aqui, nesse coisa, porque se for algo criado da iniciativa privada, não é uma contribuição de melhoria. Então, ele vai criar ali um parque, onde vai ter ali um lago, vai ter ali brinquedos, vai ter ali uma pista de corrida, uma ciclovia. Opa, começa-se a melhorar. O valor dos imóveis nessa região também vão aumentar. Então, faz jus à contribuição de melhoria. Certo, professor? Certo. O exemplo mais clássico, professor Nildo, é o asfalto, né? O asfalto. O asfaltamento, né? Então, o asfalto é o exemplo mais, vamos falar assim, mais simples, né? No que diz respeito à sujeição ativa, temos de competente a cobrança é o mesmo ente federativo que fez a obra. Mas, caso tenha havido investimento de mais de um ente federativo na obra, a lei ordinária que o instituir o tributo, né, deverá estabelecer que é o competente pela cobrança. Ademais, note-se que para instituir o tributo, a obra já deve ter sido finalizada, pois só a partir daí se tem possibilidade de analisar se houve ou não valorização dos imóveis ao redor. Mas, em se tratando de grandes obras, pode-se dividi-las em partes, quando as partes finalizadas já serem suficientes para analisar a valorização da região. Em Então, relação por exemplo, professor, foi constatado que houve uma melhoria
como se dá esse pagamento dessa contribuição? Então, olha só, então aquilo que se refere ao pagamento, ele vem estipulado no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que estabelece que a contribuição de melhoria é cobrada, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. De start, o contribuinte pode contestar o valor se discordar do cálculo da valorização do imóvel. De mais a mais, embora o valor individual seja o valor da valorização, a alíquota não pode ser muito alta, a ponto de chegar quase ao custo da valorização, sob pena de ser considerado como um tributo de natureza confiscatória, professor Nildo. Perfeito. E existem algumas outras formas de chegar a esse valor, não somente a divisão entre aquela região que recebeu o asfalto, existe alguma outra forma do fato gerador, me refiro ao fato gerador, né? Que seja algo imponível a esse tributo, professor, ou exigida aí, além da melhoria, né, da valorização imobiliária? Então, olha só, a contribuição de melhoria, conforme nós vimos, ela é considerada como uma espécie de tributo. Apesar de a administração pública muitas vezes optar pelo custeio de obras com recursos do orçamento geral, a contribuição de melhoria pode ser instituída para tal como justificativa de que é mais legítimo que suporte o custo da obra aqueles que receberam benefícios diretos por ela. Limites podem ser definidos para o total a ser arrecadado com a contribuição de melhoria, normalmente o custo total da obra, e para o valor individual a ser cobrado do indivíduo, em muitos casos relacionado ao benefício obtido ou acréscimo ao valor do imóvel. Há duas correntes doutrinárias sobre o fato gerador e fato imponível desse tributo. Numa, né, é exigida a valorização imobiliária ou melhoria. Em outra, basta o benefício decorrente da obra pública. Porém, ambas devem ser amparadas em lei, conforme determina o artigo 82 do Código Tributário Nacional, professor Nildo. Era essa pergunta que eu tinha feito, porque essas correntes, né, como foi mencionado aí, uma defende que a obra em si já seria o suficiente. Outra corrente defende que precisa se ter a valorização imobiliária, né? O terreno valeria, o imóvel valeria 150 mil, com essa obra pública realizada, efetivada, passou-se a 220 mil. Essa é uma corrente. A outra corrente define que apenas a obra concluída já seria o fato gerador. Era essa a minha pergunta, exatamente, professor. A resposta, né, para minha pergunta. Teríamos aí alguns exemplos para... Então, olha só, verificando a doutrina, seguindo a primeira corrente, temos limite para a cobrança. É o valor da obra pública considerado como teto, mais o valor agregado dos imóveis da área afetada. Já seu cálculo é baseado na diferença do valor venal do imóvel antes e após a realização da obra pública. Foi mais ou menos. Um exemplo típico de contribuição de melhoria é quando o governo realiza uma obra de melhoria de mobilidade urbana. O asfalto, né? Asfalto é considerado a melhoria, né? Além disso, esse tributo é recolhido especificamente pelo próprio ente público, professor Nilton. Perfeito.
Bom, se ficar alguma dúvida, mais uma vez esclarecemos. Entre em contato conosco aí através dos comentários. E se você tem gostado do vídeo até agora, permaneceu até agora, ajudou você em algum momento? Se ajudou, curte esse vídeo, compartilha no seu grupo de WhatsApp, indique o canal para outros amigos e nos ajude aí a chegarmos à meta aqui no canal do professor Samuel Merbach de 1.000 inscritos. Nos ajude nesse sentido, tá bom? E estaremos sempre aqui trazendo conteúdos relevantes para vocês. Professor, creio que vai dar tempo nós falarmos aí sobre o empréstimo compulsório. Vamos dar sequência? Sim, vamos dar sequência, então, né, a mais essa espécie de tributo, professor Nilton. Então, o Os que são os empréstimos. empréstimos compulsórios? Vamos lá, professor. Vamos ver, então, né, os empréstimos compulsórios são regulados pelo artigo 15 do Código Tributário Nacional e 148 da Constituição Federal. É um verdadeiro tributo, pois não se trata do empréstimo propriamente disso, em razão da obrigatoriedade de uma subscrição determinada na lei, sendo, por outro lado, totalmente irrelevante a circunstância de ser restituível, pois isto não serve para descaracterizar a índole tributária de tal receita. A figura do empréstimo compulsório confunde-se com a do tributo, sempre se origina de fato cuja ocorrência faça nascer a obrigação de prestação nos termos da lei. Confunde-se com o tributo porque, em ambos, há uma prestação pecuniária instituída por lei e com caráter compulsório, e cuja satisfação independe de atividade discricionária do poder público. Sendo restituído, o empréstimo não corresponde a uma receita pública, mas a simples ingresso, professor Nildo. Agora, sim, professor, para nós esclarecermos um pouco mais, por que compulsório? Compulsório é o caráter de obrigatoriedade, né? Conforme a gente vai ver mais para frente na instituição e nas características dessa espécie tributária, eu creio que vai ficar melhor, mais evidenciado essa natureza, professor Nildo. Perfeito. Então, vamos falar aí sobre a instituição, o momento da instituição, quando é possível, né? Instituir aí. Instituição que nós que vamos mencionar, que o professor vai mencionar, é o momento da instituição, em que o momento em que o imposto, o tributo, ele é criado, tá? Vamos continuar então, professor. Então, olha só, somente a União pode instituí-lo, uma característica, somente a União pode instituí-lo, mediante lei complementar. Então, olha só, duas características aqui, né? Uhum. Quando que a União pode instituí-lo por lei complementar? Nos seguintes casos: para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de Pandemia. guerra externa ou sua iminência. Passamos recentemente por esses dois, por essas duas características que poderiam dar o poder ao governo federal. Uma pandemia, que causou aí uma despesa extraordinária, calamidade pública e guerra externa, Rússia e Ucrânia. Eu só estou colocando de forma didática, tá, pessoal? Para vocês entenderem o momento, quanto que pode ser criado. Para isso, teria que ter uma lei complementar. Professor, podemos seguir aí. E também no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, respeitado o princípio da anualidade. E, diante disso, ele tem algumas características. Os empréstimos compulsórios têm duas características que lhes são próprias. Primeira, o fato gerador é circunstância para a qual não participam nem o sujeito ativo nem o sujeito passivo. 2, são restituíveis ao fim de determinado tempo. Professor Nilton. E em quais casos aí, então, professor, poderia acontecer esse empréstimo compulsório?
Então, olha só, de acordo com aquilo que a gente observou anteriormente, o empréstimo compulsório somente pode acontecer exclusivamente nos casos previstos nos artigos, que são quando existe uma grande chance de ocorrer uma guerra externa ou quando ela já esteja acontecendo, sendo conceituado esse tipo de guerra como um conflito armado internacional, desde que não seja começada pelo Brasil. Lembrando que a guerra não precisa nem ser iniciada no Brasil, basta que comece no exterior. Em casos de calamidade pública, como, por exemplo, quando ocorrem inundações, terremotos e outros desastres que provocam gastos excessivos ao orçamento público e que não sejam acontecimentos recorrentes, tendo ainda impactos extremos e catastróficos. Porque aqui, professor, posso fazer só uma Claro, interferência com aqui? certeza. Isso é importante, pessoal, porque veja, se todo ano acontece a mesma coisa de forma reiterada, isso já é esperado. Então, como diz a doutrina, que não sejam acontecimentos recorrentes. Porque se for acontecimentos recorrentes, o que isso quer dizer? Que a esfera que acontece isso não está sendo competente para solucionar. Se é de recorrente, né, então não pode ser recorrente. Só essa observação aí mesmo, professor, pode seguir. Então, olha só, né? É importante lembrar que toda verba arrecadada tem que ser destinada ao fator que ativou a necessidade do empréstimo, né? Então, exemplo, se o empréstimo compulsório foi tomado em razão do direcionamento de recursos para uma calamidade pública, o recurso vai ter que ser usado nessa calamidade pública, né? Então, como exemplo, né, se, por exemplo, o governo, na iminência ali, quando começou o coronavírus, quisesse fazer alguma forma de empréstimo compulsório, ele poderia fazê-lo, mas isso não aconteceu no Brasil, professor Nildo. Perfeito. Tem, assim, nós ouvimos falar muito sobre empréstimo compulsório, mesmo aquelas pessoas que não sejam estudantes, quando se acontece alguma catástrofe ou algo, elas já ouviram falar sobre o empréstimo compulsório. Essa chance desse empréstimo compulsório, ela fica aberta em momentos como essa que o professor mencionou, né? Mas no caso da razão, né, do empréstimo compulsório desaparecer, o seu recolhimento não poderá mais ser feito, né? Certo, professor? De acordo com a Sim, própria Constituição Federal e o Código Tributário, depois que se sim. verifica, né, a inexistência dessas hipóteses, No caso né? da razão de ser empréstimo compulsório desaparecer, o seu recolhimento não poderá mais ser feito, porque o objetivo da destinação que era específica não existe mais, né? Perfeito. Exatamente, né? Então, nós já falamos que seria, então, por lei complementar. Como acontece, assim, eu estou falando da parte burocrática agora, professor. Então, olha só, o tributo não passa a existir por um simples procedimento, é necessário todo um trâmite para que ele venha a ser instituído, né? Uhum. Então, olha só, depois de elaborada a lei complementar do empréstimo compulsório, deve ser encaminhada para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado Federal. Por se tratar de uma hipótese bastante séria, como guerra ou desastre, que sejam considerados como calamidade, é necessário um procedimento mais complexo, né? Para que seja aprovada a lei, deve votar favoravelmente 50% mais um da totalidade dos integrantes de ambas
as casas legislativas, ou seja, a Câmara e o Senado. Perfeito. Então, aqui mais especificamente, 41 de 81 votos No Senado, né? no Senado, né? E 257 de 513 na Câmara dos Deputados, né? Perfeito. E logo após a aprovação, a publicação da lei, a cobrança já pode começar a ser estruturada, professor Nildo. Perfeito. Agora vem uma pergunta que mexe no bolso, né? Vamos supor que aconteceu tudo isso, foi votado. Quanto que é cobrado desse empréstimo compulsório, professor? Então, olha só, o empréstimo compulsório ele pode ser cobrado a partir do momento em que a lei começa, de fato, a valer, né? É nesse momento que o governo está autorizado a cobrar do contribuinte. Já que é possível que o cidadão perceba algumas alterações do cotidiano. Isso acontece porque a cobrança dos valores pode aparecer em forma de uma quantia adicional em outros tributos que já são pagos, como, por exemplo, o imposto de renda. Quando o empréstimo compulsório é restituído, né? Então, conforme diz a própria nomenclatura do tributo, e também de acordo com o que está previsto na lei, os valores tomados devem ser devolvidos pelo governo. Esta devolução somente pode ser prevista na lei que estabeleceu o empréstimo compulsório, determinando o exato momento em que os valores devem ser restituídos e até mesmo a forma em que serão pagos, professor Nildo. Perfeito. Muitos aqui não eram nascidos ainda. Eu tinha alguns anos apenas, mas já era nascido. Em 1986 houve um empréstimo compulsório, né, professor? Aconteceu Foi o Sarney, né? no governo Sarney, muito bem, né? Então, falando um pouquinho, de maneira resumida, do empréstimo compulsório que aconteceu no Brasil na época do governo de José Sarney, quando ele era presidente da República, né? Então, em 23 de julho de 1986, o então presidente da República, José Sarney, instituiu o empréstimo compulsório de 28% sobre a venda de combustíveis, como álcool e gasolina, sobre a aquisição de veículos com até 4 anos de fabricação. Uau. Os carros novos tinham compulsório de 30%, os com mais de 1 até 2 anos de fabricação, 20%, e os com mais de 2 até 4 de fabricação, 10%. Justificativa para o empréstimo: o governo precisava de dinheiro para pagar suas contas. No Decreto-Lei 2.288, que criou o empréstimo, a justificativa oficial foi a necessidade de absorção temporária do excesso de poder aquisitivo. O compulsório foi cobrado entre 24 de julho de 86 e 18 de outubro de 88, professor Nildo. Mais de 2 anos, né? Exatamente. Então, professor, no dinheiro da época, em 86, temos aí algumas informações para passar aí. Eram os cruzados, hein? Era cruzado. Nossa, faz tempo. Qual que era? Tem ideia de quanto custava, mais ou menos, professor, o litro? Então, na ocasião, o litro de gasolina custava R$ 4,77, o álcool R$ 3,10. Com os 28% do compulsório, os preços subiram para R$ 6,10 e R$ 3,96. E depois Quando que foi foram extinto, extintos, os voltaram? preços caíram. Quando Voltaram? foi extinto, os preços caíram, né? Tá certo. Eu dei risada assim no bom sentido, porque era um dinheiro que muitas pessoas aqui, como assim cruzados? O nosso real já chamou cruzado, já chamou cruzados novos, já chamou cruzeiros, já chamou contos de réis, né, professor? Isso bem antes.
Ninguém aqui era nascido ainda. Como que se deu aí, professor, a devolução? Porque foi cobrado de julho de 86 a outubro de 88. Como que foi essa devolução? Então, olha só, falando de maneira resumida, o decreto-lei que institui o empréstimo dizia que a devolução seria feita no terceiro ano posterior ao seu recolhimento, em cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. No caso do empréstimo sobre combustíveis, o decreto determinava que a Receita Federal divulgaria uma tabela com estimativa média do consumo anual por veículo. Entretanto, somente quem recorreu ao judiciário conseguiu receber alguma coisa. O direito de entrar com ação vigorou até 10 anos após o recolhimento. Quem recebeu na justiça reclama que os valores foram menores do que os recolhidos. Então, aqui, infelizmente, né, somente Muitas vieram a pessoas perderam. receber as pessoas que ingressaram com a ação. E quando receberam a menos, né? Segundo eles, receberam a menos do valor que eles consideravam que seria correto, professor Nildo. Perfeito, professor. Creio que falamos aí, né, sobre o que nos propusemos, mais esta live, bastante conteúdos e conteúdos relevantes. Não adianta nós darmos uma pincelada mais rápida sobre cada item, porque aí procuramos, pelo menos para quem ainda não tem uma familiaridade com a parte dos tributos, que tenha pelo menos algo mais, de forma mais simples, né, para que você possa entender. Professor, quer fazer um complemento? Deixo, como sempre, aí as palavras finais com o senhor aí. Vamos convidar os nossos amigos que a semana que vem nos assistam novamente. Iremos dar prosseguimento a algum assunto voltado ao direito tributário, professor Nilton. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos aí que assistiram, que vão nos assistir. Desejamos muitos conhecimentos e sucessos para vocês. Até a próxima semana. Até mais.